Olá, boa noite. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo, um papo furado bacana sobre pesquisas de tráfego. São produtos bastante importantes na elaboração de qualquer estudo de tráfego, né? Então, Léo, onde que entra o estudo de tráfego? Então, a gente tem bastante estudos de tráfego para serem feitos. Cada um de um tipo, cada um com uma especificidade, mas todos com o objetivo que é embasar o seu estudo de tráfego. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. E aqui no Canadá, antes de responder sua pergunta, eu vi que nós temos muito mais pesquisas, ou fazemos muito mais pesquisas do que no Brasil, né? Aqui, a pesquisa ela é mais rápida, eficiente e diria até barata, se comparado com o Brasil, né? E aí responder, isso é só um iniciozinho para a gente entender a importância das pesquisas. E eu diria que a mais comum aqui é o início de tudo, se você for projetar rotatória, se você for fazer o estudo de impacto de vizinhança, se você for fazer até mesmo que não é a nossa praia, um estudo de pavimento, você precisa de ter a contagem. É chamado fluxo de veículos. Ela pode ser classificada, né, e direcional. O que seria esse classificado e direcional? Classificado é onde você classifica o tipo de veículo. Carro, você precisar, por exemplo, caminhão, aí você pode pegar esse caminhão de eixos, 4 eixos, 6 eixos, quantos eixos forem necessários. Bicicleta, pedestre, entra também. E aquela chamada de DMC. E você pode responder minha pergunta? Posso? É mesmo? Por que a pesquisa ela é tão importante? Onde ela entra no estudo? Então, ela é importante porque ela vai embasar todos os estudos que você for fazer, né? Então, você precisa de ter uma pesquisa bem feita para isso, para que você tenha segurança no que você vai fazer. Sim, mas para aquela pessoa que nunca viu falar sobre tráfego, né? O Ah, que é a pesquisa no estudo de tráfego? Onde que ela entra? bom, ela entra desde o início, né? Desde o início de tudo. Ah, Você começa, como por exemplo, no estudo de tráfego, você precisa, por exemplo, caracterização viária, para você entender o que vai ser feito nesse estudo. Então, nessa caracterização viária, pode entrar a primeira pesquisa, seria talvez o inventário técnico. É onde, se o município não tiver, e isso já foi bastante comum nas prefeituras antigamente, quando não tinha não sabia a quantidade de placas que existiam naquele lugar, ou quais os tipos de placa, se estava bem sinalizado ou não, e aí se pedia nos primórdios um inventário técnico, que hoje você consegue fazer facilmente, né, pela, pelo Google Street View, né? Inclusive aqui no Canadá, como a gente tem uma, uma atualização bastante frequente dos mapas do Google,
a gente tem já coisa já de início de janeiro. Essa pesquisa, então, né, o inventário técnico, essa pesquisa é para você fazer uma análise geral, né, do que existe já implantado no sistema viário, né? Isso. E aí você faz uma planta disso, né? Você faz sinalização existente. Uma sinalização existente. Faz uma planta com a sinalização existente, com tudo que tem de infraestrutura para receber sinalização, você faz esse levantamento geral, né? Sim. Isso, poucas prefeituras têm isso, Sim. Né? Elas nem sabem, na verdade, nem se tem um cadastro do que se tem no viário, né, de sinalização hoje. Exatamente. E aqui é diferente, desculpa te interromper, mas só porque eu lembrei, aqui é diferente, você já me disse que aqui toda sinalização, que a sinalização, ela tem que ir para a Câmara dos Vereadores, não é isso? Ela vira lei, aquela sinalização ali, não é isso? Isso, são algumas regulamentares, né? Como as de estacionamento, como as de velocidade e outros tipos de placa que não tem no Brasil, né? Como Community Safety Zone, que é uma placa onde você determina um segmento da pista e aquele trecho, se você passar da velocidade da via, a sua multa, ela dobra. Entendeu? Sim. São placas regulamentares, então no caso aqui do Canadá elas são brancas, com letras pretas, e é escrito Community Safety Zone. Início, 300 metros, 100 metros depois, entre 100 e 300 metros, outra, e no final, outra, acabou. Acho que a gente vê que a cor vermelha não é utilizada, né? A cor vermelha é utilizada nas placas assim. Pare. E algumas regulamentares, como proibido estacionar, proibido parar. Ela é branca e dentro dela tem o logotipo, vamos dizer assim, um pictograma dela em vermelho. E vermelha mesmo é só o pare. O pare aqui, né? E o pare também é em lei. Depois a gente, né, tem algumas que tem lei. No município onde eu trabalho, ela é assim. Agora, eu acredito a maioria, apesar de ter algumas coisas que não são padronizadas, né, são raros os, os, os municípios que não usam esse mesmo guia, essa mesma condição. Algumas têm que a gente chama o Way Stop Control, que é uma interseção com todos os pares, ou Way Stop Control, quando tem só as menores, elas são colocadas em lei também. São as Two-Way Stop Control, é quando você tem uma interseção onde você só coloca a placa pare nas vias secundárias. Entendeu? E ao Stop Control... É o que é usual no Brasil. Exatamente. No Brasil não se usa pare nas 4 aproximações, né? Geralmente tem uma que ela é principal, e a principal, né? A pessoa não precisa parar no Brasil, né? Aqui precisa. Né? Inclusive, eu dou até uma dica, como a gente sempre já falou aí pro pessoal, eu trabalho em casa, né? E vou talvez uma vez por semana lá na minha cidade, eu trabalho. E aí eu lembro que eu estava fazendo um projeto numa via, eu estava revendo, uma questão de segurança, eu estava revendo todas as placas da via. Então eu estava vendo a questão de distância, de visibilidade, né, distância entre elas, que aí isso altera a conspicuidade, né, que é o ato dela... Isso.
acaba dificultando a leitura, Isso. né? A Porque atenção muda, que é a questão da conspicuidade aí. A questão da visibilidade, a questão dela estar no formato correto ou não. Então, o que eu fiz? Aí é um macete que eu dou. Eu abri eu esqueci o nome, tem que ser o Google Maps, o outro que a o gente. Google, Isso, abri o Google Earth, e como a gente pode colocar os pininhos, né, o alfinete, dentro do alfinete você pode ir trocando, eu comecei fazendo o seguinte: eu fui, antes, né, de começar, eu peguei toda a via, abria o Street View do Google Earth e colocava o alfinete que eu queria naquele ponto. Então, ali tinha, se fosse uma placa pare, eu escrevia, né? Só era cor vermelha. Se fosse uma de advertência, eu colocava numa cor amarela. Eu estou falando isso para você entender que é uma dica para quem não tem nada. E aí eu fui fazendo em toda a via. Beleza, não conhecia a via até então, não fazia ideia de como era, se tinha muito tráfego, se não tinha. Mas é para ter um pouco de ideia. Eu fui numa outra pesquisa que foi a chamada, essa que eu comecei a falar, pesquisa classificada de contagem, uhum. para ter uma ideia do volume e tal, para ver como é que eu ia me comportar, se eu podia ir parando ou não. E aí, quando eu fui, eu fiz um vídeo no carro, no celular mesmo. Peguei o celular, coloquei num devicezinho que eu tenho, que segura, coloquei ele, botei para gravar, passei a via ida, passei na volta, e aí já tinha meu inventário técnico, dessa maneira. Então, resolvi o problema. Olhei, vi qual que tinha, porque algumas vezes o Street View ele é mais antigo, né? Tem, pelo menos aqui no Canadá, eu já vi até de 2016, 2017, né? E aí eu olhei isso e montei meu inventário técnico para ali. Então eu fiz meu ali e a partir dali eu comecei a fazer os meus projetos. Então eu copiei uh, no Google Earth. Eu criei mais uma linha do que eu estava fazendo, renomeei e já fiz o projeto em cima disso. Então eu ligava um, ligava o outro, comparava. Pá, pô, fui olhando, vendo as distâncias. Hoje é muito mais fácil. Pois é, aí eu fiz isso tudo, montei, aí eu fui para o meu projeto, que a gente chama aqui de Work Order, montei o meu Work Order para ir para campo, o chefe deu ok, foi antes de ser implantado, ele deu ok. Antes de ser implantado, eu fui a campo, numa das vezes. Então, assim, eu fui duas vezes a campo para esse projeto. Uma antes com vídeo e tal, que eu podia olhar e tarará. E aí, na segunda vez, eu já fui para medir em cima do work order que eu fiz. Se ia ter problema de visibilidade ou não, se ia ter conspicuidade ou não, se ia ter pro tipo Secretaria de Meio Ambiente para saber se ia precisar cortar galho ou não. Uhum. E aí eu fui montando ele, entendeu? Aí eu dei ok nele, passei para o chefe, ó, que você me deu ok, confirmei. Tarará, tá, beleza. Antes de mandar, fui lá de novo para dar a última olhada e aí marquei com tinta para eles implantarem. Eles implantaram e eu vi depois.
Eu quis estender essa aí porque é uma coisa que eu sofri com isso. Eu não sabia como fazer isso na nossa época. Nós estamos de 20 anos atrás que não tinha. A gente ia para a rua, levantava poste e poste, Isso, levantava tudo e que calçado, não, né? A gente ia levantar tudo, levantar toda a sinalização existente, levantar. exatamente. Com isso, você tem o primeiro de todos. Então, seguindo. Quer dizer, a pessoa pode fazer isso, né? Mandar para uma outra pessoa fazer a verificação na rua, vamos dizer. Com certeza, né? Com certeza. Faz a verificação na rua e aí ela traz e você monta aquele projeto ali e pronto, montou o projeto. Isso aí, né? Isso aí. Então, hoje fazer projeto de sinalização é muito mais fácil do que Muito antigamente. mais fácil. Né? A Exatamente. gente tem total tecnologia liberada, Isso aí. gratuita para a gente Gratuita. poder utilizar ainda. É uma pena que no Brasil, não sei o motivo, mas a resolução é ainda muito ruim. A resolução do Google Earth, né? Uhum. É muito ruim. E o Street View, dependendo do lugar, é de 2010, 2005, 2007. Né? Isso é doído aqui, aí no Brasil. Mas até hoje usa isso, né? Mas as cidades menores, as cidades mais bem do interior e pequenininhas, né? Elas sofrem mais com isso mesmo. Mas as cidades maiores, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, não tem esse as problema. cidades mais populosas têm Street View, sim. Eles investem nisso, né? Porque faz parte de um desenvolvimento mais rápido, né? Então. Claro. E a minha intenção de ter essa fala cumprida foi essa, sabe, Roberta? Assim, para as pessoas, não digo dos grandes, mas dos pequenos centros, já ter uma oportunidade de já ir fazendo, né? Para não pedir de novo no estudo, quando tiver que fazer um estudo de tráfego, faz aí técnico. Pode até pedir, né? Como já teve. Mas você ter o inventário técnico de você poder comparar, né? Pois é, e começar um projeto de sinalização desse jeito, né, começar a entrar na área de engenharia de tráfego, com um projeto de sinalização, e podendo fazer dessa forma, gente, é queijo e faca na mão, né, é só cortar o queijo, está tudo pronto. E nós fizemos muito assim, né? Sim. Sem ainda ter isso, que aí eu vou dar o exemplo, a gente colocava, duas vezes na cidade, na verdade, 3 contrato, a segunda para fazer isso que eu vou falar agora, e a terceira era para matar o assunto se precisar. Então, a gente tinha uma câmera, você lembra? Lembro. Aí a gente ia dirigindo, você ia filmando, a gente ia filmando ida e volta. Exatamente. Né? Porque a gente não tinha isso. Não tinha esse vídeo. Exatamente. E a gente marcava, já sabia o que tinha, onde tinha, não tinha, e não sei o que, tá perto de não sei da onde, aí depois fazia o projeto, na terceira vez já ia conferir e já entregava o projeto. Matava o assunto. E tantas cidades precisando de sinalização. Hoje eu entrei numa cidade pequenininha, pelo Google Earth, aí no Brasil, lá de Minas, lá do oeste do leste de Minas, não sei. Do oeste de Minas. Eu não vi. Perto de... não, agora eu não sei. Perto de Governador Valadares. Uma cidadezinha. Eu peguei uma cidadezinha ali só para olhar como é que a cidadezinha era. Gente, não tinha uma placa, não tinha uma sinalização, uma placa pare. Eu falei assim, não é possível que não tem carro nessa cidade. Realmente, eu não vi carro nenhum enquanto eu fazia o trajeto com o Street View, eu não vi nada de carro. Uhum. Mas tem carro, com certeza, né? Com certeza tem.
E é muito fácil fazer um projeto de sinalização hoje. E as cidades não têm esse projeto, não entendo o porquê. O que impressiona, não tem uma placa pare. Sim, não tinha uma placa. Aí o pessoal pode falar, é uma cultura diferente, um comportamento diferente, é no interior. Mas é gente Gente, de outras cidades lá, né? e esse tipo de colisão, de sinistro, demora a acontecer. E também não é E só quando isso. acontece, pode Sim. vir a ser E fatal, também não é só por falta isso, de uma sinalização. porque as pessoas precisam, a criança precisa já nascer sabendo o que é uma placa PAD, precisa, né, as crianças precisam crescer sabendo como que utiliza a via, Uhum, né? uhum, Então, para isso, elas precisam também ver o exemplo dos pais e tá aquilo tudo sinalizado para poder eles irem entendendo durante a, né, convivência, a vida, o uso da via, né? exatamente. Junto ali dos pais. É o exemplo que mostra. Esse aí. Não é você ir para a escola e aprender o que é uma placa pai. Isso aí não é vida real, né? Uhum, A criança precisa aprender o trânsito na vida real, sim, né? Igual aqui. exato. Aqui a gente acha que tem escola para criança pequena aprender sinalização. Não tem. Não tem. É igual o Brasil. Já perguntei para os meninos, para os nossos filhos, para outras pessoas. Não tem. Na escola não é dado. Nada com relação ao trânsito, igual no Brasil. Mas aqui eles aprendem com o exemplo dos pais, porque a fiscalização é muito Firme. rigorosa. É, E aí eles aprendem com o exemplo dos pais, é. né? Agora é interessante fazer um paralelo que nos Estados Unidos vai a polícia na escola, abre o mapa e vai apresentando qual é o melhor caminho para cada criança. Aquelas que não vão usar o Sim, ônibus escolar, que vão a pé, eles vão mostrando, ó, você passa por aqui, faz isso, faz não sei o que lá. Aqui a gente não tem isso, mas em compensação, sim, o governo, o Canadá, ele abraça praticamente tudo, tanto que ele coloca uma distância mínima para que as crianças não precisem do ônibus, né? sim. A nossa De percurso, de né? percurso, eu De não lembro percurso. se é 400 metros, 500 metros, acho que até 500 Eu metros. acho que não tem, até onde ele consegue andar pela calçada. Não, acho que até 500 metros um raio, né, de 500 metros, que é o nosso caso, vai a pé. Passou disso, né? Aí tem um Aí ônibus. tem um ônibus, que era o nosso caso lá na outra, onde a gente morava Sim. antes, né? Uhum. Bom, então essa pesquisa é uma pesquisa, mas não é muito uma pesquisa. Assim, é uma pesquisa, né, que se chama pesquisa de inventário técnico, mas é uma pesquisa, eu diria que ela já não é que ela esteja fora de uso, né? Mas assim, eu já percebi que os estudos de tráfego já não trazem mais isso. Talvez por já ter isso tudo. Só pedem uma caracterização viária, né? Assim, não precisa. Antigamente vinha isso, caracterização viária com inventário técnico. E alguns, ainda lá de trás, queriam saber onde ficava a árvore, onde ficava a poste, onde ficava a banca de revista e hidrante. Coisas que, se a gente pensar, é importante para o trânsito? Pode sim, porque, né, dependendo de onde você vai colocar a Sim. sua placa, você tem que saber. Mas é uma coisa que ela é móvel, né? Ela pode Exatamente, estar ali hoje e depois não ser. exatamente, Deveria exatamente. dar esse inventário aí, deveria ser um banco de dados da Da prefeitura, prefeitura e né? a prefeitura Sim, disponibilizar, né? é. E aí eu diria, então, seguindo, eu ia falar, que eu estava falando daquele primeira pesquisa logo no início da minha conversa, que eu acabei mudando de prosa que você chamou, a pesquisa classificada, né, que é a de contágio direcional. Essa, eu diria que é uma das mais importantes entre todas, é a mais importante entre todas as pesquisas. Por quê? Porque com ela
que você vai saber a condição atual, e a partir dessa condição atual, quando fala condição atual, você precisa desse volume para você achar a performance de tráfego. Então, atual e futuro. É tão importante essa pesquisa aqui que os vários municípios têm já tem um contrato cada anual, alguns 2 anos, para que façam pesquisas em vias e interseções já pré-definidas. Entendeu? Então, por isso que aqui, você perguntar hipotética. E o legal, só rapidinho, o legal é que se você baseia todos os estudos em uma só pesquisa, você está mais. Como é que fala? Você tá mais corretamente. Os resultados, entendeu? São mais corretos, porque você está baseado numa pesquisa só. Sim. Entendeu? Ao passo que, se você faz a cada estudo, você vai fazer uma pesquisa diferente, né? É muito. Que não seja na mesma interseção, né? Você quer dizer? Sim, eu digo não só na mesma interseção, mas, por exemplo, ele faz 1 ano de pesquisa, aí nascem 4 empreendimentos. Aqueles 4 empreendimentos ali vão utilizar aquela mesma pesquisa. Sim, exato. Entendeu? Porque se você for fazer uma pesquisa para cada empreendimento que vai surgir, é muita variável. Entendeu? Varia muito. Então, tipo assim, você não. Porque, claro, o trânsito é uma variável, mas assim, na hora de você estudar, você tem que colocar tudo num patamar só. Sim. Né? Então, aí, o que a gente tem algumas interseções contadas todo ano. Aqui, algumas vezes, 2 vezes ao ano, no período de verão e no período mais frio, ainda sem neve, mas já mais frio, porque aqui tem essa mudança de comportamento. E já vi uma aqui, que era uma condição especial, que a gente, no inverno mesmo, um dia de neve, fora da neve, e no dia de rachar. No dia de neve não tem pedestre nenhum, no dia de sol tem pedestre. Então, por exemplo, na hora que você vai fazer uma contagem num cruzamento onde tem detecção de pedestre, pronto. E dependendo tem lugares, na minha cidade não tem. Não que seja gerenciado pelo município. Tem, como aqui na nossa cidade tem, e tem um programa de contagem anual. Anual, que eu diria? Não, é diário. Diário. Todos os dias, contagem do mesmo ponto. Para que ele tenha uma série histórica ao longo de um ano. Legal. Entendeu? Sim. Para a gente ter, eu esqueci o nome em português, mas para a gente ter uma tradução média anual, que é volume médio anual. Entendeu? A gente tem a somatória que é o ADC. Então a gente tem esse volume todo dia. E aí dá para parâmetros por dia, por semana, por mês e até por ano. Entendeu? E aí, ainda na contagem, então nós temos essa. Então, lá na minha cidade, tem lugar que a gente 2 pesquisas por ano. Aí, fora outras, que são uma das envias mais locais, que é a cada 2 anos. Então, quando o contratante ele, participou de uma bíblica de licitação,
ele ganhou, sei lá, ganhou 100 pontos de contagem. Ele já sabe que vai ter durante 2 anos, duas no mesmo lugar, duas no mesmo lugar no outro. E vai fazer uma nesses 2 anos numa outra qualquer, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Se você é um empreendedor e vai implantar em alguma e fique, sei lá, no meio dessas interseções sem ter contagem nenhuma, aí você pode fazer. E a contagem vai para o município e faz. Entendeu? Entendi. Faz Mas, tipo uma interpolação, né? Isso. Mas o nome é o município entregar as contagens. É. Roberto, você vai fazer essa. Então, eu que faço o recibo, porque eles sabem tudo o mesmo número. Ela falando todo mundo a mesma linguagem. Entendeu? Aí no Brasil, né, a gente precisa levar essa cultura de fazer pesquisas. Por quê? O trânsito sem pesquisa, você está apenas dando um chute, né? Porque você precisa de qualquer coisa, porque você precisa saber o número que passam ali direto para você botar fazer um ciclo semafórico. Você precisa saber para você saber a fila que está formando, mesmo que não seja uma interseção semaforizada. Então, assim, você precisa saber a velocidade da curva que você vai colocar na curva, Claro. porque você precisa saber, né? Você precisa fazer a pesquisa para isso, para todas as curvas. Então, já existe essa pesquisa. Ainda. Mas isso, né? Porque no Brasil não tem essa cultura, mas precisa sim fazer a pesquisa de obediência e sinalização. Precisa. Porque cada cidade, ela funciona de uma certa maneira. Sim. A cidade que não tem sinalização nenhuma, nunca teve, vai ser colocada agora, ninguém nunca teve que obedecer a sinalização. E aí, depois da sinalização colocada, tem que fazer essa pesquisa para poder você saber como é que a população vai tá lidando com isso, entendeu? Antes da gente entrar na pesquisa de obediência, eu queria falar ainda da pesquisa de contagem, né, do TMC. Aqui nós temos só a título de curiosidade, nós temos uma outra pesquisa que a gente chama de ATR, Automatic Traffic Register. É um registro dos veículos que passam. É colocar, falei em outro podcast alguma coisa, mas só lembrando, porque você vai entender quanto que essa pesquisa complementa a do TMC, né, pesquisa de contagem classificada e direcional, é colocada essa borracha, que tem um sensor dentro dele, fica normalmente no mínimo 2, 3 dias, né, mas isso no meio, não é na interseção, é no meio da via, aí seja ela qualquer, local, urbana, rural, qualquer uma, e ela nos ajuda bastante, até mesmo para a gente fazer um controle de qualidade da contagem que a gente recebeu. Então a gente vai, né, que aqui eu sempre fiz no Brasil, mas eu nunca tinha visto um método. Eu criei meu método para fazer as pesquisas que eu fazia, né? Algumas vezes eu colocava um simulador para ver se a pesquisa estava certa, né? Porque o simulador dá se está faltando ou não esse volume. O dado que tem que chegar para o simulador tem que chegar fino, porque se ele não chegar de acordo, ele vai fazer tudo errado. É como se fosse uma calculadora que você vai lá, coloca, né, digita o número errado e você erra a conta. Isso. E aí, esse ATR, ele é muito importante porque, além de nos dar esse embasamento que nos auxilia até mesmo no controle de qualidade, como eu falei, ele tem uma função importantíssima que é verificar a velocidade da via. Aqui a gente não faz nada
também sem entender a velocidade da via. Sim, porque é isso que eu falo, o comportamento do usuário da via tem que ser conhecido, precisa ser conhecido para você poder sinalizar, não é de acordo com as coisas que ele faz errado, mas é exatamente o contrário, sinalizar para que ele deixe de fazer as coisas de forma infracional, vamos dizer assim, né? Então, você precisa conhecer como é utilizada a via, né? E o que tem na via, e a quantidade que utilizam aquela via para você poder sinalizar de forma eficaz. Né? Sim. Embora que é uma coisa muito comum aqui nas prefeituras, a prefeitura tem um speed gun, tem uma pistola de Medidor de velocidade. medidor de velocidade, que é uma coisa dificílima de ter, até a polícia, não são todas as polícias que têm. Por exemplo, eu lembro que na nossa cidade a guarda municipal não tinha, não sei se adquiriu desde que a gente veio para cá, mas não tinha isso. Eles pegavam emprestado do DENIT, né? Na verdade, a Polícia Rodoviária Federal, não é nem do DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, para poder usar a pistola quando tinha uma reclamação muito grande. Aqui, se eu vou lá, pego, aponto, calibro, vejo para medir, para fazer o estudo, entendeu? Exatamente. Pois além do mais, né, no Brasil precisa de desmistificar isso, de que a fiscalização é indústria de multa, gente. É indústria de vida, né? Pelo amor de Deus, né? Fiscalização é indústria de multa? Então é porque tem muita matéria-prima, né? Tem muita infração, né? Sim. Então a gente precisa tirar os infratores de ação, né? E a única forma disso é você fazer fiscalização. Isso. A gente vê direto, né? Você até postou há um tempo atrás que fica um policial escondido. É escondido, ele não tem placa. Caso não tem placa avisando. Para poder todo mundo ver. Não. Escondido. Normalmente numa passarela, né? Na Parkway que a gente ficam 3 ou 4 carros camuflados. De longe, você não tem o nome escrito polícia. Só quando você está muito perto, escondido, numa. No show. No acostamento, escondido. Aí o camarada fica com o speed gun, polícia, escondido, embaixo da passagem. Sim. Aí quando passa, aparece, né, no visor dele qual que é, ele pega o rádio. Você mostrou isso no vídeo. Aí fala, o carro fulano de tal passou a 120 km por hora aqui. A polícia já liga, já para o cara. Exatamente. E é assim que funciona, porque se você não pune, né, quem está fazendo o que não é para ser feito, que a legislação ali está fazendo, então não adianta. Por isso que eu falo que a engenharia é importantíssima. Sim. A engenharia, a engenharia de tráfego é ela que define a sinalização, né? De acordo com todos os parâmetros que se tem da via ali. Então, através da sinalização é que se pode fazer a fiscalização. Então, uma cidade, uma via que não tem sinalização, será por quê? Será que é porque ela não quer fiscalização? Pergunta, né? Entendeu? Se você não tem a sinalização, a fiscalização não pode atuar. Sim. Né? Porque precisa de estar informando primeiro o que o condutor precisa fazer, para depois ele ser fiscalizado. Exatamente. Né? E aí, Roberta, então sobre a contagem, eu acho que é essa. A gente já falou do QMC normal, que é a contagem classificada, direcional, que aí tem um monte de modo de ser feito, né? Aqui, normalmente, ela é feita via vídeo, é colocado no. Isso é interessante. No Brasil,
Tem, mas está engateando. Aqui Sim. é igual Aham. tem montes. É colocado em... E aí é colocado com software que faz a contagem automática. Então você tem a contagem durante 8 dias, que deve dar aí $80. Você paga $80 pelo ponto, pega de todo mundo, pega de pedestre, está tudo resolvido. Esse é o... Tem a manual e tal, e etc. Então essa é a principal, principal pesquisa para você vai começar o seu estudo de tráfego, o mínimo, não tem dinheiro para nada, não sei o quê, vai, pega, eu estou falando porque eu já fiz isso. Sim. Ia lá com minha pranchetinha, sei lá, 20 anos atrás, e ficava anotando lá, tantos carros, tanto não sei o quê. Tem que ter, tem que ter. Essa é a minha. E aí tem outras. Uma delas que você já falou é de obediência à sinalização. Essa aqui, eu diria que no Brasil, eu usei umas 4 vezes em 20 anos. Aqui, eu estava com um volume maior. Eu estava com a média de 1 a cada 15 dias. Mas nesse último mês deu uma reduzida. Sim. Mas a gente estava fazendo essa pesquisa de obediência à sinalização. E ela é fundamental, porque ela pode ser usada tanto para uma via semaforizada, como para uma semaforizada. Como, por exemplo, a semaforizada, você vai lá anotar essa de obediência, quantos que estão furando. Estão furando? Por que estão furando? Entendeu? Pode ser que ela não esteja sendo visível, né? Exato. A uma distância de Exato. você, e aí quando a pessoa vê, ela já passou. Exato. Eu vou dar um exemplo de uma não... Isso também ocorre, isso também tem que ser monitorado e verificado, exatamente. Sim. Por isso que eu falo, Léo, que a área da engenharia de tráfego, o ramo, é muito extenso, entendeu? Tem vaga de trabalho para muita gente no Brasil. Nossa. Para muita gente. Muita gente. Entendeu? E a gente precisa tomar isso, porque a gente tem o índice que mostra que nós somos um dos piores do mundo. Sim. Então a gente precisa tomar essa rédea na mão e colocar os engenheiros de tráfego para trabalhar, para ir para as ruas, para ocupar suas vagas, entendeu? As vagas que nem são abertas e que precisam dessa mão de obra. Né? Não, e são pesquisas que você pode oferecer, você está tendo um problema, como eu falei, e você faz como uma vez a gente estava discutindo. Das pesquisas que a gente vai citar e cita, né, ao longo de toda a nossa conversa, em algum momento a gente já foi remunerado do ponto de vista como autônomo, não foi nem como prefeitura delas. Um pouquinho de cada a gente já fez, a gente já foi remunerado. Sim. Então tem. Exatamente. Tem. E aí, por exemplo, essa da obediência ao par, eu queria dar um exemplo, não vou tentar não me estender muito, mas foi muito interessante o que você falou. A gente viu que o veículo que ia para o sentido leste tinha uma desobediência maior do que o oeste. Aí eu fui para campo para ver o que era. E aí eu descobri o que era. No sentido que estava tendo maior desobediência, e o detalhe, isso acontecia mais no outono. A gente tinha feito pesquisa, a gente estava já monitorando e não sabia o que era. E aí nós fomos e descobrimos que era galhos no outono, o máximo né, pelo menos aqui, tem folhas e ela começa a cair, né, ainda não caiu, ela alterava a conspicuidade dela. Ela era visível, mas não chamava atenção. Sim.
o galho chamava mais atenção do que a própria. Não, e aqui também você tem uma diversidade de cores, né, durante as estações Sim, do ano. E, sim, por exemplo, pode até também influenciar, né? Às claro, vezes aquela cor vermelha da folha que sim, sim. fica, a verde às vezes não vai atrapalhar, mas a vermelha A atrapalha, porque é vermelha, o sim. contrário. O amarelo numa. Teve uma aqui que a gente descobriu, né? A gente recebeu e a gente foi lá ver. Tinha uma placa de advertência que estava chamando atenção mais do que a placa pare. Aí a Né? gente foi ver, a distância dela não estava ok. Entendi. Foi colocado, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás. E aí a gente reviu, chegou mais atrás e Também, é resolveu. porque também, né, você tem lá a refletividade da placa e ela vai sumindo com o passar dos anos, né? Sim. E aí, Roberto, uma outra interessante dessa de obediência, que qual que é o passo? É você verificar aonde está dando problema, o porquê que está dando problema. Se você está, por exemplo, numa, num bairro extremamente local, lá dentro do bairro, se você tem um alto índice de desobediência, pode não ser tão perigoso. Talvez você não precisa fazer grandes coisas. Por quê? Porque são de moradores que estão ali. Tipo, vai ter uma rua sem saída, alguma coisa, e tem um pare, o cara já está acostumado. Além dele, deve ter mais uns 6, 7 moradores, entendeu? Então você não precisa fazer uma coisa mais radical, mas você precisa entender, Sim. né? Nesse aqui que eu te falei, que eu fiz uma no inverno, fiz uma no verão. E como é que chega essa solicitação para vocês? Porque como vocês ficam sabendo? Bom, a gente é mais ou menos parecido igual a Prefeitura do Brasil. A gente recebe a demanda. Nem todas as prefeituras. Falei porque tem gente que não sabe. Tem prefeitura Ah, que não tem esse uma canal. equipe Ah, da, da engenharia de tráfego. entendi. Mas, Mas precisa, mas precisa ter. precisa implementar, né, isso no município. Exatamente, exatamente. Quando a nossa equipe foi formada, há quase 2 anos atrás, quando eu entrei, tinha um engenheiro civil com um engenheiro de tráfego. Porque antes não tinha ninguém. Não, antes de 2020, antes de 2020. 2000, no final de 2000, a equipe era só um engenheiro, que é chamado profissional engineer, e só que ele não era formado em engenharia de tráfego, mas ele tinha já 30 anos trabalhando, tanto que ele se aposentou. 30 Ah, anos tá. dentro Então, da engenharia de uma equipe tráfego. que tinha aposentado e vocês. Exatamente. E aí, quando entrou essa equipe, que nós somos em 4, né, mas eu lembro que um número que tinha 180 chamados por ano, era um a cada 2 dias. A gente foi para, acho que triplicou, quadruplicou, um negócio assim, foi para quase 500 Nossa. chamados, mais de um por dia. Tanto que hoje tem uma engenheira que ela só atende telefone de morador. Uhum. Ela só vai e fica, tarará, entendeu? Ela precisa, ela é a pessoa que recebe a demanda, então ela precisa ter Exatamente. contato para Isso, poder fazer o isso, processo andar isso, com aquilo de acordo, isso, né? isso. E a demanda vem por telefone, por e-mail, por processo, e pelo próprio staff, né? É, por exemplo, vamos supor, você trabalha lá na prefeitura, Por policiais também, né? também, a polícia também, ela, então vem de tudo quanto é lugar, entendeu? E aí, essa que a gente descobriu que estava, foi numa dessas, eu acho que foi um morador, ou um senhor que passou lá, não lembro, eu sei que foi 2 vezes, o ano que a gente fez no verão e fez no inverno.
E aí a gente descobriu isso, que durante o verão tinha um problema da conspicuidade de uma das árvores. Não foi esse mesmo exemplo que eu dei, mas eram dois: conspicuidade por conta da placa da árvore e a outra de uma placa que estava chamando mais atenção, que a gente recuou, entendeu? Eram essas duas. Mas era uma interseção local. Quando, naquele primeiro exemplo que eu dei, qual seria o passo? A gente verifica tudo que tinha que verificar. Nós exaurimos tudo. Todos os problemas que tinha dessa obediência, nesse caso a placa pare. Demos a solução. Se aí se espera mais ou menos de 1 ano a 2 anos, né, que é o tempo médio de acomodação e tal, que a análise aqui é feita de no mínimo 1 ano, não é igual no Brasil, 3 meses já quer que tenha o resultado, funcionando ou não, né, e se for no de eleição tem que ser até dezembro, né, de preferência até o dia antes. Aqui não, aqui é de 1 ano a 2 anos, dependendo do lugar. E aí, se tiver reclamação daquela sinalização, que é para tirar logo. Exatamente. Aqui não. E aí espera isso. Então a gente fez isso. Então, o próximo passo, se isso aqui não estiver funcionando, com as medidas de engenharia que a gente deu, aí o passo é polícia. Entendeu? Então, assim, tem vários que a gente já fez, está repetindo a pesquisa, aí a gente repete a pesquisa, analisa e já vai direto para a polícia. Quer dizer, você vê realmente se aquilo que está acontecendo da infração uma infração frequente, Isso. se aquilo ali não é um problema de engenharia, né? Isso. Ele fica de novo. Isso. Aí não é, se passa a polícia, ó, tá tudo certo, tudo ok. Isso. E fez infração ali, pode então. Porque eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, vamos supor que você tem lá a sua interseção. Diferente do Brasil, a gente só coloca a faixa divisória amarela quando você tem um volume superior, se eu não me engano, a 500 veículos por hora. Se você não tem 500 veículos por hora, ele é optativo, dependendo do olhar da engenharia. Mas a via, ela é dimensionada para passar os dois carros, né? Exatamente. Isso. No Brasil, às vezes você encontra vias de 5 metros de largura. Sim. Passa dois carros um pelo outro. Exatamente. Aí, observa isso, né? E aí, na análise final, a gente precisa colocar, por exemplo, a faixa amarela. Você precisa colocar uma placa que tem um pare na frente, entendeu? E aí a gente vai vendo essas soluções. Então, isso seria um tipo de solução. Então, assim, é uma pesquisa, eu também entendo que ela é fundamental. Eu gostava dela no Brasil, mas eu fiz muito pouco. Muito pouco mesmo. Até mesmo porque não era minha área. Né? A demanda é muito maior do que a equipe, né? Lá no Brasil, a demanda sempre foi muito maior, né? Isso. Gente que no final, lá na engenharia, no nosso setor lá da sinalização, a gente tinha uma equipe muito boa, tinha bastante pessoas, né, para poder a gente fazer o nosso trabalho, mas mesmo assim, a gente não dava muita conta, né, de estar atendendo assim, exatamente esse processo. Estava sempre cheio de demanda. Mas eu digo assim, que a engenharia, ela precisa estar em perfeitas, pelo menos minimamente, né, nas condições mínimas possíveis, para poder ter uma fiscalização eficiente e para poder fazer com que
a educação, ela ocorra, porque a educação, ela só vem depois disso aí. Não adianta você querer ter educação no trânsito se você não tem a engenharia e a fiscalização funcionando já. Sim. Não tem como. E aí, então essa pesquisa também ela é extremamente importante e a gente usa aqui com muita frequência. E a pesquisa, né? é isso que eu queria dizer, a pesquisa ela vai ver o resultado da meu Deus, esqueci a palavra, da, de como as pessoas se comportam, do comportamento Sim, no o trânsito, comportamento, né? exatamente. Você precisa conhecer o comportamento no trânsito da sua cidade, você Sim. precisa conhecer se as pessoas realmente obedecem à sinalização ou não, Sim. né? O que acontece. Exatamente. Né? E quanto menos obedecer a sinalização, mais fiscalização precisa ter. Porque precisa chegar no patamar de obediência. Sim, Né? sim, exatamente. E aí nós temos também outras pesquisas, né, tipo de pedestres, de origem e destino, que é mais papo para mais 1, 2 horas de origem e destino, de pagamento, de estacionamento. Essa aqui, a pesquisa de estacionamento, camarada aqui, que mexe muito com isso, ele tem a chance de trabalhar nessa área, só com pesquisa. Sim, né? sim. Enquanto no Brasil a gente não tem, aqui tem, né? Porque é técnica. É técnica, é uma pesquisa bem definida, é uma pesquisa que requer. Não tem no Brasil, mas precisa. Eu já fiz no Brasil, eu já fiz. Tanto pesquisa de estacionamento em área interna quanto área externa. Sim. Né? Para você fazer estudo de tráfego, você precisa de estudo de estacionamento. Sim, precisa, precisa. Pois é. Hoje mesmo eu estava fazendo um WAVE, né, um estudo de impacto de vizinhança, que eu estava avaliando a quantidade de pessoas que estacionaram em via pública, para eu poder fazer as minhas continhas nesse meu projetinho de estudo, jogar essas vagas lá para dentro. Então eu tive que fazer uma pesquisa de estacionamento, entendeu? Sim. E fala depois também num documento. Sim. Né? O nosso curso, né, que a gente vai em junho, está lançando, né, e oferecendo para quem quiser, né, adquirir o curso e entrar para a nossa turma, vir com a gente aqui aprender, né, engenharia de tráfego, estudo de tráfego mais especificamente. Então, é só se inscrever, né, e a gente está com a lista de espera lá sendo cadastrada, é só você ir lá se cadastrar, inscrever e vir para dentro, vir para cá para a gente poder notificar você do lançamento desse curso de estudo de tráfego. Eu queria até falar dessas pesquisas que a gente vai colocar nesse curso, e como a gente sabe das dores, eu estou criando planilhas para não passar o que eu passei, né? Será um bônus, né? No final. A gente vai ensinar como se faz cada pesquisa, né? Eu citei 2, mas nós vamos falar, se não me engano, 12 pesquisas. São 12 pesquisas. No momento você pode usar no seu estudo de tráfego, né? Sim, fala para ele. Você pode essas pesquisas no seu estudo mesmo, ser contratado para fazer essa pesquisa, né? Pesquisa é uma fase do trabalho, né? Isso. E pode ser contratado à parte. Isso. Né? Não precisa ser feito pela própria pessoa que está fazendo os cálculos. Ela pode ser contratada, né? E você pode fazer parte da equipe do estudo de tráfego fazendo a pesquisa. Isso, você sabendo bem direitinho. Então eu estou criando planilhas para que você só preencha e ele vai dar tudo que é necessário. Como a gente falou da obediência ao pare, é uma planilha que eu fiz, onde você vai lá, só exemplificar,
qual o tipo de obediência, desculpa, qual o tipo de situação que ele está fazendo, se ele está parando total, se ele não está parando, se ele está passando direto, né, se ele parou por conta do tráfego. Então você preenche e ele já te dá um gráfico para você entender o que é, né? Isso é o bônus, Sim. mas toda a explicação de como que é, para que serve, onde você deve usar, e assim vai. Pare, origem e destino, atual, velocidade em curva, Sim. que inclusive a gente já tem, sim, já tem no disponível. Hotmart, Uhum. que é uma pesquisa que eu aprendi aqui, né, que com você pode resolver a sua vida em relação tá tendo um acidente na curva, você não sabe o que fazer, qual a velocidade que tem que ter, se está em excesso de velocidade ou não. Nós criamos do que a gente aprendeu aqui, você coloca lá e, né, que aqui eu já fiz várias. E faz, Exatamente. e faz. A pesquisa você sozinho. Então nós vamos ter aí pelo menos mais 10, se eu não me engano, 10 ou 11 pesquisas. Não vou citar todas aqui, mas pesquisas, pois possa entrar na parte de performance de tráfego. E sem elas você não consegue mesmo. Sim. Então eu acho que é isso, né, Roberto? É. Falei demais, mas acho que deu para ter uma boa situação. Que são extremamente importantes e que são usadas em qualquer lugar do mundo, né? Quando eu falo qualquer lugar do mundo, lá na França eu fiz um estudo, você lembra quando eu fui para a França, eu peguei as pesquisas de tráfego de lá, eu só não entendi direito que estava escrito que era em francês, mas com um dicionário do lado, a gente resolvia, e aí as contas eram a mesma daqui, né? E é isso. Então tá bom. Boa noite. Boa Quer dizer, noite. aqui é boa noite, no horário que você fizer o vídeo. Tenha um bom dia. Ou boa tarde. Tchau.